Boa tarde a todos. Vamos falar sobre função quadrática no GeoGebra, licenciatura em computação, fundamentos de matemática, nome do nosso grupo, Infografamática, professor William, tutora Ana Clara, alunos Aline, Diogo, Lucas, Regiane e Rosimar. Somos alunos do curso de licenciatura plena em computação da UAB, do primeiro período do Polo Araxá, Minas Gerais. Essa atividade é referente à disciplina de Fundamentos de Matemática do professor Antônio e a nossa doutora é Ana Clara. A atividade proposta é a gravação de uma videoaula sobre o conteúdo de função quadrática com aplicação do software GeoGebra. Esse é o nosso plano de aula. Tem como objetivo reconhecer a representação algébrica ou gráfica da função polinomial do segundo grau, reconhecer intervalos de crescimento, descrescimento ou zeros de funções reais representadas em um gráfico e resolver problemas envolvendo função de segundo grau. Nosso público, alunos do curso Licenciatura em Computação. Conteúdos: função quadrática no GeoGebra, zero da função. Materiais ou recursos que serão utilizados: apresentação no Google Slides, programa GeoGebra. Como vamos avaliar os alunos? Pela interação, participação, exposição do conteúdo. Função quadrática, também chamada de função polinomial de segundo grau, é uma função representada pela seguinte expressão: fx é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Bom, pessoal, como a nossa amiga disse, a Regiane, né, a função também é chamada de função do segundo grau, que a gente fala também y, né, ax ao quadrado mais bx mais c. A relação entre segundo grau refere-se ao expoente 2, né, que o x é elevado ao expoente 2, sendo que nessa função os coeficientes a, b e c são números reais e a tem que ser diferente de zero. O gráfico dessa função, ele é uma parábola e a concavidade dele vai determinar o valor de A. Quando A for menor que zero, a concavidade é para baixo. Quando A for maior que zero, a concavidade é para cima. Essa função do segundo grau, ela possui um papel importante, né, principalmente na física, porque através dela a gente consegue analisar valores de aceleração, variação, velocidade, tudo em função do tempo. Exemplos, projéteis de bala de canhões, faróis de automóveis, e no esporte, a análise de lançamento de bolas, no jogo de futebol, vôlei, né, até para poder melhorar o desempenho dos jogadores e analisar o desempenho deles. Zero da função quadrática. O número de zero da função ou raiz da equação, número real que é atribuído à variável x e que faz com que a função de x seja igual a zero. Uma função quadrática pode apresentar uma, duas ou nenhuma real. Aqui são algumas formas que eu utilizo para conseguir achar o zero da raiz quadrada, da função quadrática. Vamos lá. Quando o delta for maior que zero, a função tem dois zeros distintos. Aqui a gente pode aqui no x, o primeiro x com o segundo x, eles interceptam, né, no número zero. Então, nesse caso, significa que tem duas raízes distintas. E quando o delta for igual a zero, significa que a função tem duas raízes, que a função tem uma única raiz real. É igual nesse caso aqui.
o primeiro x e o segundo x, eles interceptam no mesmo ponto. Quando o delta for menor que zero, significa que a função não tem nenhuma raiz real. E a parábola ela não vai interceptar o eixo x. Vamos dar os exemplos. Nesse gráfico, a gente pode observar que os dois x, o 1 e o 3, a parábola intercepta o eixo x em 2 pontos. Nesse caso, quando é em 2 pontos, significa que o delta é maior que zero. Nesse gráfico, a gente tem um x, né, o 2, e a parábola intercepta o x no ponto 2, e com apenas um único ponto, significa que o delta é igual a zero. Esse último exemplo, que a parábola não intercepta o eixo x, significa que o delta é menor que zero. Vou falar então, pessoal, a respeito da nossa aplicação, nosso software, né, escolhido para estar realizando esses cálculos, que é o GeoGebra. O GeoGebra é um aplicativo de matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e álgebra em uma única GUI, uma única interface. Sua distribuição é livre. Nós temos nos termos da GNU, General Public License. O que quer dizer isso? Que ele é um software totalmente free, totalmente gratuito. E é inscrito em linguagem Java, o que lhe permite estar disponível em várias plataformas, tais como Linux, FreeBSD, Windows, Solaris. Então, por ele ser free e ter a linguagem Java, vários sistemas operacionais conseguem rodá-lo sem nenhum problema. Falando mais um pouco sobre ele, então, o GeoGebra, este programa, né, ele nos permite realizar construções geométricas com a utilização de pontos, retas, segmentos de retas, polígonos e etc. Assim como permite inserir funções e alterar todos esses objetos dinamicamente, após a construção estar finalizada. Equações e coordenadas também podem ser diretamente inseridas. Portanto, o GeoGebra é capaz de lidar com variáveis para números, pontos raízes e pontos extremos de uma função. Com isto, o programa reúne ferramentas tradicionais de geometria com outras mais adequadas à álgebra e ao cálculo. Isso tem vantagem didática de representar. Ao mesmo tempo, é em um único ambiente visual. As características geométricas e álgebricas de um mesmo objeto. A partir da versão 5.0, também é possível trabalhar com a geometria em 3 dimensões. Então, com a atualização, né, assim como muitos programas aí, muitos softwares, à medida que vão desenvolvendo, eles vão melhorando o desempenho, questão visual, de layout, assim como aconteceu no GeoGebra. Então, nessa versão, é possível trabalhar com a geometria em 3D, que facilita, né, o entendimento, a demonstração aí de exemplos e aplicação de trabalhos para repassar e replicar os conhecimentos. O GeoGebra também, ele tem 2 maneiras de ser utilizado. Ele pode ser utilizado tanto online, né, através de um navegador, com o site www.geogebra.org,
então, de forma online, sem precisar estar baixando o software, mas também é possível que você baixe no seu desktop aí, para estar utilizando também, como eu disse, de forma totalmente gratuita. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, trabalhando de forma prática no GeoGebra a função do segundo grau ou função quadrática. Então, nós vamos utilizar a versão nesse momento, que é a online. Então, você entra no site, né, www.geogebra.org. Aparece essa tela. Para trabalharmos online, você clica em Start, e aí vai abrir para nós a tela do GeoGebra. Rosimar, apresenta para a gente, por gentileza, desculpa te interromper. Voltando aqui, tá? A tela do GeoGebra é esta, a gente clica no Start, aparece essa tela. Como nós estamos trabalhando com função do segundo grau, a função quadrática, nós vamos clicar em álgebra, tá? E podemos trabalhar aqui com a entrada. Essa característica aqui da tela, malha, quadriculadas e eixo, você pode personalizar colocando o botão direito, né, sobre a tela, e exibir eixo e malha, principalmente agora que nós vamos estar trabalhando a função. Nós vamos dar entrada em uma função, vou só pegar ela aqui, para ser mais rápido. Vou digitar. Quando você digita a função, né, ela pode ser y ou fx. Fx igual a x mais b mais c. Clicou Enter, o próprio programa já mostra que é uma parábola, tá? E nesse caso aqui, ele está analisando em intervalo a partir de 1. Tá? Vamos colocar um novo exemplo, tá? Vou duplicar aqui, com valores. Então, 2x ao quadrado, mais 2x mais 1. O nosso A aqui, ele é positivo, tá? Então, nós vamos encontrar duas raízes, tá? E aqui, quando teclamos Enter, tá? Mostra-se a nova parábola, tá? E mostrando os eixos, seria essa azul aqui, tá? E as raízes. E aqui embaixo, ó, nós podemos observar o zero da função. Tá? Como que a gente analisa esse aqui? Através da tabela de valores, tá? Se eu aumentar um pouquinho os valores no eixo X, tá? De -4 até 4, todos os pontos vão aparecer na parábola e o zero da função aqui. Voltando novamente, né? Vamos pegar um exemplo que seja a parábola negativa. Então, vou duplicar aqui. E aí, vou colocar menos x, 8x e menos 12. Então, aparece agora para nós, né, a parábola em vermelho, né, apresentando, né, as duas raízes encontradas, que é 2 e 6, o zero da função e a concavidade da parábola para baixo, porque ela é negativa. Diante desses exemplos, né, vemos que o GeoGebra é uma ferramenta que facilita bastante, tanto nos cálculos da função quadrática, como na análise do gráfico. Desde já, agradecemos a participação de todos.